Fala pessoal, e aí, como é que estamos? Aqui professor Júlio Rodrigues, agora com vocês, com filosofia, para trazer aqui algumas questões para a gente continuar desenvolvendo aquele nosso pensamento e aquelas nossas ideias, já com a teoria pensada e estudada. O exercício é a melhor maneira que você tem de construir, elaborar e ratificar, reforçar os conceitos que você estudou. E hoje eu trago para vocês uma questão do Enem de 2019, que vai trabalhar um tema genérico, mas que vai poder ser pensado por vários pensadores e por várias circunstâncias ao longo da própria história. Fiquemos atentos a eles então. Vamos lá então. Primeira coisa antes de ir na questão, gente, de 2019, que vocês estão vendo aqui em cima, é exatamente entender o que ela nos propõe. A pergunta é exatamente o que é a realidade, né? Matrix 4 está vindo aí, vocês já devem ter visto um pouquinho de Matrix. É exatamente a pergunta que Descartes faz no pensamento racional moderno, tá? Mas que também se coloca na condição do próprio Neo do filme. O que é a realidade? Até que ponto eu sei que de fato eu existo e as coisas que eu faço perduram neste mundo? A condição é exatamente essa. Não é uma pergunta nova, porque já mesmo lá no ceticismo sofístico, você já tinha essa pergunta. Quando os sofistas equiparavam a verdade com a própria realidade. Realidade, verdade, é aquilo que vai ser necessariamente concreto. O ceticismo sofístico se mostra aqui quando, ao invés de apenas assimilá-la, ele vai dizer que o ceticismo é baseado na dúvida praticamente absoluta. Essa dúvida diz, não há verdade. Se não há verdade, obviamente não há realidade, porque as afirmações que eu faço dela são afirmações voltadas para a questão daquilo que é uma ilusão, que seria a doxa. Pois bem, um pouco de tempo depois vieram os céticos pirrônicos. Ou seja, o ceticismo pirrônico, ele é um pouquinho mais radical, porque ele vai dizer que, na verdade, o que existe não é a verdade, mas a própria realidade concreta. Essa condição é mais complexa porque nós passamos a tentar entender uma realidade que vai além, que ultrapassa a ideia mental do próprio sujeito. É por isso que no pensamento moderno, no racionalismo moderno do século XVI, virá René Descartes. O que Descartes vai dizer? Que necessariamente o sujeito conhece o objeto. O que tem nesse sujeito aqui? Tem consciência. E o objeto, ele é fruto de quê? Da experiência. Só que a experiência não nos ensina nada. Descartes diz que eu não posso me basear em sensações, porque elas são enganosas. De fato, muitas vezes o são. Então, Descartes propõe o quê? Que nós utilizemos a consciência, o pensamento, como uma ponte entre aquilo que é a racionalidade humana e a existência dos objetos. A isso ele deu o nome de solipsismo, que é essa ponte criada entre um pensamento e outro. E por fim, pegando já na idade contemporânea, nós temos Thomas Nagel, objeto da nossa pergunta. Thomas Nagel é um dos fundadores do que nós chamamos filosofia da mente, mas não apenas voltada para o conhecer, mas compreendendo o conhecer como uma de suas características. O que ele propõe então? Que o conhecer mental seja exatamente a maneira pela qual nós possamos expressar o mundo onde nós vivemos. Esta expressão de mundo funcionaria necessariamente como a própria construção daquilo que eu penso da existência. Agora vamos tentar entender a questão. Olha só. Será que as coisas lhe pareceriam diferentes se de fato todas elas existissem apenas na sua mente? Se tudo que você julgasse ser o mundo externo real fosse apenas um sonho ou uma alucinação gigante, de que você jamais fosse despertar? Se assim fosse, então, é claro que você nunca poderia despertar, como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real do qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou uma alucinação normal. Thomas Nagel, a referência. Veja o que o nosso comando nos pede. O texto confere visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea conhecida como personalismo, letra A, que vincula a realidade circundante aos domínios do pessoal. Nada a ver, o personalismo é o destaque do pessoal. Falsificacionismo, que estabelece ciclos de problemas para refutar a conjectura, na letra B. Também não. Por quê? Falsificacionismo é uma teoria de Karl Popper, lá do final do século XIX para o século XX. Letra C. Falibilismo, que rejeita mecanismos mentais para sustentar uma crença inequívoca. O falibilismo tem um conceito diferenciado na própria ideia da falha em si. Letra D. Idealismo, que nega a existência de objetivos, independentemente do trabalho cognoscente. Cognoscente é de conhecimento. Também não, porque idealismo é uma fundamentação do início do século XIX com Hegel. E por fim, até por eliminação, aqui estará correta a letra E. Solipsismo, que reconhece
limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. Ou seja, nem sempre o conhecer pode se prender apenas à ideia mental e nem apenas à ideia experimental. Ele tem que ir além. Essa questão no Enem teve um grau de dificuldade médio. Por quê? Porque ela lida com vários conceitos de vários pensadores para construir a sua própria ideia. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido. A gente se encontra por aí e a gente se vê. Grande abraço.